E aí, pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no Garden Futebol Internacional no ar. Por quê? Até estou gravando da plataforma do StreamYard, por isso a imagem perde um pouquinho de qualidade, porém o áudio ganha. Enfim, não tem problema. Sempre explicando que, se você não sabe, eu tenho o canal principal que se chama Jogo Falado. Falo lá sobre Santos Futebol Clube, às vezes Seleção Brasileira. Esse é o segundo canal, o Garden Futebol Internacional. E aqui, mais sobre, obviamente, como diz o nome, futebol internacional. E agora, né, nessa semana, especificamente data FIFA. Final de semana tivemos alguns classificados para a Copa. Vou falar mais aqui de Noruega, Portugal, que garantiram as suas vagas. Croácia também, mas eu confesso que eu não assisti nada da Croácia. Só posso até passar pela classificação, então. Não falei do jogo do Brasil no sábado, né? Mas pretendo fazer um compacto amanhã. O Brasil pega a Tunísia. Mas amanhã sobre os dois jogos e tal. Mais para falar sobre essas últimas classificadas, em especial Noruega e Portugal. Também tinha falado já aqui no canal recentemente, o último vídeo, né, foi do jogo entre Nigéria e República Democrática do Congo, que disputariam essa final, né, na vaga de repescagem. O jogo acabou em 1-1 e a República Democrática do Congo venceu nos pênaltis, vai para a repescagem, já entra muito provavelmente ali, dependendo ainda dos outros classificados, na fase final, né? São 2 vagas para a Copa, tá nessa repescagem internacional. Então tem grande chance aí de voltar à Copa do Mundo. Voltar porque já disputou uma vez como Zaire, né? Lá nos anos 70, se não estou enganado, foi a Copa de 74. Procura até rapidinho aqui, já que eu estou no StreamYard, é mais rápido. Mas se eu não me engano, foi o grupo que enfrenta o Brasil lá em 74. É isso mesmo, foi eliminado na primeira fase, no grupo Iugoslávia, Brasil, Escócia e Zaire. O Brasil venceu o Zaire por 3-0 naquela ocasião. E o Zaire tomou, inclusive, mesmo, é a maior goleada da história das Copas. Né? Tomou 9-0 para a Iugoslávia, além da derrota na estreia para a Escócia por 2-0. Como eu disse, falar da Noruega, Portugal, começar pelos noruegueses, né, que voltam à Copa depois de um bom tempo de ausência. Eu acho que é 98 a última participação deles, mas confira aqui também rapidinho. Se destacou muito, claro, a grande atuação, 98 mesmo, é isso mesmo. A grande atuação do Haaland, né? Como não poderia ser diferente, o Haaland é o principal jogador dessa seleção, é o maior expoente, é o maior artilheiro já, mesmo tendo 23 anos, já tem mais de 50 gols pela seleção, se não me engano são 55. E agora vai disputar sua 4ª Copa, né? Disputou em 94, 98, antes uma lá nos anos 30, se eu não estou enganado, 38, e agora vai disputar a 4ª. Aquela curiosidade da Noruega que todo mundo sabe, né? É uma das poucas seleções do mundo que nunca perderam para o Brasil. Senegal até sábado era também outra, mas acabou perdendo. Noruega e Brasil já se enfrentaram 4 vezes, né? Foram 2 vitórias, 2 empates para a Noruega. 2 vitórias para a Noruega, 2 empates, melhor dizendo. Inclusive na Copa de 98, né? Na fase inicial, fase de grupos. Mas a seleção norueguesa se beneficiou muito, entre aspas, né? Porque esse novo formato, né, com 48 seleções, aumenta ainda mais as vagas para a Europa, que já eram ridiculamente fáceis, né? Com todo respeito às seleções, qualquer seleção grande tem a obrigação de classificar para a Copa na Europa. A Itália, por exemplo, ir para a repescagem, caiu no grupo da Noruega, é triste, né? É uma situação triste, porque ultimamente eles não conseguem ser dominantes nem contra seleções que precisariam ser, né? O Gattuso até pode reclamar, falar lá do Paraguai, sei lá o quê, né? Mas é reclamação sem sentido. A Itália tomou, por mais que tenha vencido, tomou 4 gols de Israel, venceu por 5-4, sofreu para bater a Moldávia, e nessas eliminatórias perderam aí os 2 jogos para a Noruega, que merecidamente foram a líder do grupo I, né? Se eu não estou enganado, é isso mesmo, grupo I, que termina com a campanha aí de 8 vitórias, 24 pontos para a Noruega, 37 gols feitos e só 5 sofridos. Tudo bem, tá inflacionado por aquela goleada na Moldávia, né, por 11-0, 11-1, aliás. Mas aí azar, né? Por exemplo, a própria Itália pegou a Moldávia e só fez 2-0. Então, acho que vale muito destacar esse bom trabalho dessa boa geração, né, que, assim, é comandada pelo Ståle Solbakken. Provavelmente a pronúncia está errada, mas é um técnico que passou muito tempo no Copenhague, fez um trabalho lá no clube bem interessante e tal,
mas quando assume a seleção lá em 2020 já, ele até deveria ter classificado para a última Copa. Eu até fui conferir antes de gravar esse vídeo. Eles caíram naquele grupo com Holanda e Turquia na última eliminatórias, mas terminaram com 18 pontos, por exemplo. A Turquia acabou classificando para a repescagem e perdeu para Portugal na repescagem com 21, e a Holanda foi para a Copa com 23 pontos. Então, eles acabaram pecando no confronto direto, né? Perderam para a Turquia justamente e perderam para a Noruega, para a Holanda. Mas, no geral, fizeram uma eliminatórias que foi bem batendo as outras equipes, né, as menores, e infelizmente não conseguiram bater as grandes. Só que dessa vez fizeram aí o que tinha que fazer, e passa muito por ter uma equipe tão fisicamente tão forte igual a equipe norueguesa. Eu não acho, até já me adiantando, eu não acho que dá para sonhar em buscar algum voo mais alto na Copa, porque tem claras limitações ali, é um sistema defensivo que não é grande coisa, né? Hoje conta com o Ajer, que é zagueiro do Brentford, e o outro é zagueiro do Bologna, né? Esqueci o nome dele, o Regin, que é zagueiro do Bologna, enfim, são dois jogadores, por exemplo, o Regin até joga mais, eu acho, mas não são titulares absolutos nos seus clubes. Tem um goleiro que eu acho limitadíssimo, que é o Nyland, que é goleiro reserva do Sevilha. Então, não acho que dê para pensar em voo mais alto na Copa do Mundo, mas de repente passar a primeira fase, por que não, né? E aí tem ali na linha de frente ótimas peças, o Sorloth, o Haaland, obviamente, o Nusa, que é um jogador do Red Bull Leipzig, que é muito bom jogador, muito bom mesmo, tem só 20 anos, é bem interessante. No jogo contra a Itália, usou o Oscar Bobb, do Manchester City, vindo do banco, ele dá assistência, inclusive, quando entra, que também é um jogador muito interessante, que pode fazer mais de uma função. Então, assim, tem boas peças, especialmente do lado ofensivo, peças muito fortes, né? Você tem uma dupla de Haaland e Sorloth. Sorloth até atuou saindo da área também contra a Itália, fez esse papel de fechar o lado direito defensivo, mesmo sendo um cara de 2 metros e alguma coisa, nem sei qual é a altura exatamente dele, acho que é 2 metros e pouco. Até viralizou no final de semana, né, a foto lá do Haaland com ele, que ele parece gigante e o Haaland pequeno, né? Mas não, ele é um cara só muito maior. Tem outros bons jogadores no meio de campo, por exemplo, tem o Barrett, né? Jogador que passou muito tempo no Sheffield, né? Hoje ele tá no Burnley, eu acho. Vou até conferir aqui. Não, tá no Fulham. Ele passou pelo Burnley, foi pro Fulham ano passado. Também é um jogador de força ali, de controle mais, um cara que pisa mais na bola e tal. Tem na defesa o Moller Wolf, né, jogador do Wolverhampton, que vem numa temporada horrorosa, né? Mas é um lateral que cumpre muito bem o seu papel. Enfim, então tem peças ali que eu acho que podem fazer a Noruega fazer uma campanha bem digna na Copa, igual fez nas eliminatórias. Aliás, passou o carro, né, nas eliminatórias no grupo. E, enfim, isso sem contar que ainda não tem o Odegaard, que, claro, talvez junto com o Haaland ali, seja o principal jogador, tecnicamente falando, dessa equipe. Tá machucado, infelizmente também não consegue ficar saudável por muito tempo. A gente não sabe quando ele vai estar à disposição de novo, mas é um cara que, obviamente, agrega muito também nessa seleção. Para não falar que eu não falei da Itália, rapidinho, já tinha falado, né, no começo, mas segue mais um ciclo aí bagunçado, né, mudando o técnico, mudando muito o time também. Até conseguiu, o Gattuso conseguiu as vitórias ali interessantes, né, nas últimas datas FIFA. E aí você contando com algumas peças novas, o Pio Espósito muito bem, Gianluca Mancini, o Reteg também vem fazendo bons jogos, enfim. Até acho que conseguiu em alguns momentos atuar um pouquinho melhor do que vinha atuando, mas não foi o suficiente, né, para conseguir essa vaga. E é claro que agora fica no desespero da repescagem. Precisa esperar ainda sorteios e tal. Tem condição, tá? Tem condição sim de ir para a Copa. Se não for, eu considerarei vexame de novo. Noruega na Copa. Já Portugal, a gente fala porque era mais, acho que era bem esperado, eu pelo menos esperava isso. Pegou um grupo mais complicado, lógico. Portugal pegou um grupo com Irlanda, Hungria e Armênia. A Armênia é uma seleção muito mais fraca do que as outras,
A Hungria, eu esperava mais, eu esperava um nível de competitividade maior da Hungria, que talvez não tenha conseguido demonstrar, e perde, né? Se vocês não viram, a Irlanda vence por 3-2 no final do jogo, e aí vai para a repescagem e a Hungria fica fora, 40 anos já fora de Copas do Mundo, a Hungria já disputou até a final de Copa, 54. E tem um bom time, né? Nome por nome, tem jogadores melhores do que se você olhar o time da Irlanda, por exemplo. Mas que a Irlanda, que inclusive bateu Portugal também, tá? Nessa data FIFA foi mágica. Ele venceu Portugal, venceu a Hungria e aí conseguiu a classificação para repescagem com 10 pontos. 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas da Irlanda aí, que teve no Parrott, né? O Troy Parrott, seu herói, nas últimas partidas. Ele fez os 3 gols contra a Hungria, fez gol contra Portugal também. O Troy Parrott, que é atacante do AZ Alkmaar, da Holanda. Joga junto com Wesley Patati, ex-Santos Futebol Clube. Então, consegue, Portugal, voltando a falar de Portugal, né, consegue a classificação, acho que até de forma tranquila, por mais que pese o pequeno drama que foi perder para a Irlanda, né, teve confronto difícil contra a própria Hungria, né, em casa, mas no primeiro turno, entre aspas, digamos assim, né, goleou fácil a Armênia, venceu a Hungria também fora, tinha batido a Irlanda, e agora confirma a classificação. Na última Copa, Portugal foi indo para a repescagem, né, foi para a repescagem para precisar ir para a Copa, bateu a Turquia, a Macedônia do Norte, mas agora classifica direto, e com razão, tem uma geração muito boa, tá? Na última, só foi para repescagem porque deu aquele ruim, né? Perdeu para a Sérvia no último jogo, aí a Sérvia, no penúltimo jogo, aí a Sérvia vence, classifica e Portugal vai para repescagem. Tanto que a Sérvia cai no grupo do Brasil, né? A Sérvia cai no grupo do Brasil, se eu não estou enganado, é isso mesmo. E aí, Portugal acabou indo para a repescagem, mas não deveria, né? Tinha time para classificar direto. A geração portuguesa é muito boa, tem um time muito interessante. Lembrando que foi sem o Cristiano Ronaldo, né? Também esse jogo, ele foi expulso no jogo contra a Irlanda e conseguiu a classificação. Um time que tem muito jogador talentoso. Por exemplo, o time que foi a campo contra a Armênia tinha no gol o Diogo Costa, o Semedo, cara, Semedo, a seleção, pô, Semedo que hoje está no Fenerbahçe, né, o Nelson Semedo, Rubem Dias, Renato Veiga, João Cancelo, João Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão e Gonçalo Ramos. É um time muito qualificado. Esse meio de campo aqui, poucas seleções no mundo tem tanto talento, tanta capacidade de controlar o jogo, igual tem Vitinha e João Neves. O Rafael Leão, que já vem sendo um jogador dos principais aí do mundo nos últimos anos, né, algumas temporadas já. Até eu mesmo esperava até um salto, de repente ele sair do Milan, não que o Milan não seja gigante, óbvio, mas no sentido de competitividade. O nível hoje não está, o nível do Milan não está no mais alto dos competitivos na Europa. Eu até esperava um salto maior do Leão, que acabou ainda não acontecendo, porque ele ainda é muito jovem, 26 anos também. Mas é um dos principais pontas há um tempo no mundo, um grande driblador, um jogador com muita capacidade de mudança de direção, por exemplo. Enfim, então tem uma seleção muito qualificada. Portugal bateu a Armênia por 9-1. A Armênia é um time muito, muito limitado, né? Muito abaixo. Nem chegou a sonhar com a menor possibilidade de Copa. E classifica também merecidamente aí Portugal, né? Vai para mais uma Copa do Mundo. Portugal, que é até engraçado, né? Antes o Cristiano Ronaldo tinha 4, 5 participações em mundiais, né? Com o Cristiano já são 6. Há de se elogiar, inclusive, a longevidade dele, em que pese que ele não tenha participado desse último jogo, como eu falei. Mas é uma seleção que, tecnicamente, é muito, muito qualificada. E eu nem acho o trabalho do Roberto Martínez grande coisa, tá? O Roberto Martínez, que, se você não lembra, era técnico da ótima geração belga, que era realmente ótima, o espanhol. Nem acho que fez um grande trabalho, mas é que o trabalho de antes também, do Fernando Santos, era muito ruim mesmo. O Fernando Santos, que hoje está em alguma outra seleção, né? Se eu não estou enganado, deixa eu ver. Cadê? Deixa eu ver, calma aí. Procura rapidinho, não tem problema. Fernando Santos. Ele hoje está. Não, cara, tá sem clube. Tá sem clube. Eu pensei que ele estava trabalhando. O último trabalho dele foi. Deixa eu ver. Azerbaijão. Isso, Azerbaijão. Que também não é como se desse para fazer um grande trabalho por lá, né? Passou pelo Besiktas, pela Polônia também. É mesmo, ele passou pela Polônia, é verdade, esqueci disso. Pós-Copa, passou pela Polônia. Mas, enfim, era um trabalho que eu acho que pese que ele tenha ganho uma Euro, né, em 2016,
é um trabalho que eu acho que perdeu muito tempo. Estava esgotado já faz tempo lá na seleção portuguesa. E é isso, basicamente, falei, eu vou falar ainda passar pela tabela rapidinho. Poderia ter compartilhado a tela com vocês, fica cheio de propaganda aqui no SofaScore da vida, então aí não dá. Mas o grupo A hoje tem uma final, né? Alemanha e Eslováquia se enfrentam para ver quem classifica. Quem perder vai para a repescagem. Se empatar, a Alemanha vai para a Copa, a Eslováquia vai para a repescagem, como é atualmente o cenário. A Alemanha é primeira com 12, o saldo melhor, né? O saldo de 7. A Eslováquia tem um saldo de 4. E a Alemanha também tem 10 gols feitos, a Eslováquia só 6. 12 pontos para as duas. No grupo B, a Suíça está ali com 13, perto da vaga também. Kosovo está em segundo com 10. Já na repescagem, dá para brigar ali pela vaga ainda, mas tem que ver quais seriam os resultados. A rodada é justamente Kosovo e Suíça amanhã. Eslovênia e Suécia ficaram fora. Que campanha nojenta da Suécia, né? 1 ponto em 5 jogos. Que negócio lamentável. No grupo C, a Dinamarca e a Escócia brigam pela vaga. A Grécia, com 6 pontos, já está fora praticamente. Praticamente não, já está fora, só tem mais um jogo. Está com 6, Dinamarca tem 11, a Escócia 10. Vamos ver quem vai para a Copa também. A última rodada é a decisão Dinamarca e Escócia também, que acontece amanhã. No grupo D, a França já foi, a Ucrânia já foi para a repescagem também. A Islândia brigou pela vaga até o final, mas a Ucrânia conseguiu. França já na Copa. Nem me alonguei na França também, porque a gente sabe, né? Um time que qualificadíssimo, uma das melhores seleções do mundo, uma geração espetacular. E até vacilou, né? Vacilou contra a Islândia, por exemplo. Esse foi um jogo que eu assisti, que a Islândia merecia ter vencido até esse jogo, tá? Mas, de resto, fez o seu trabalho no grupo, venceu todo mundo, venceu a Ucrânia 2 vezes, venceu o Azerbaijão, venceu a Islândia no outro jogo, enfim. E é a seleção que, para mim, chega como uma das grandes favoritas aí. Top 3, pelo menos. No grupo E, a Espanha já está na Copa, Turquia na repescagem, Geórgia com 3 pontos ali, ficou bem longe, a Bulgária 0, pior ainda. Grupo F foi Portugal e Irlanda, grupo G, Holanda na Copa já. Na Copa, não, praticamente, né? Porque tem 17 pontos, a Polônia tem 14, pode ser que tire ainda essa diferença, iguale, mas assim, praticamente a Holanda na Copa. A Polônia na repescagem, a Finlândia com 10 ficou ali em terceiro, Malta e Lituânia eliminadas, grupo H, Áustria e Bósnia disputam ainda a vaga, a Áustria tem 18 pontos, a Bósnia 16, a Romênia, por exemplo, ficou com 10 ali fora, Chipre com 8, San Marino com 0, a pior seleção do mundo. Um gol feito em 7 jogos e 32 sofridos, inacreditável. Ainda tem mais uma rodada para cumprir. Mas a Áustria e a Bósnia fazem a final também. Muitos jogos decisivos, né? Entre o primeiro e o segundo colocado, ali vai ver quem classifica. No grupo I, é o da Noruega e Itália, como eu passei. Grupo J, Bélgica com 15, a Macedônia do Norte com 13, País de Gales também com 13, ainda briga ali pela vaga na última rodada. País de Gales e Macedônia do Norte, a Bélgica pega Liechtenstein, que já está eliminado com 0 pontos. Nenhum gol feito, 24 sofridos em 7 jogos, inacreditável também. Então, provavelmente, a Bélgica vai para a Copa, e aí a última vaga fica quem vencer entre Macedônia do Norte e Gales. Hoje, Macedônia do Norte tem essa vantagem pelo saldo aí de 9 gols feitos. E se fosse critério igual no Brasileirão, né? O primeiro critério de desempate e vitória, Gales estava na frente, porque Gales tem 4 vitórias e a Macedônia do Norte tem 3. 3 vitórias e 4 empates. É uma campanha invicta junto com a Bélgica, por exemplo. Grupo K, a Inglaterra já foi para a Copa, a Albânia para repescagem, né? Já acabou aqui, já foram todos os jogos. A Sérvia ficou fora com 13 pontos, a Albânia classificou com 14. Foi ali na raspa do tacho, né? E a Croácia no grupo L, por fim, a Croácia foi para a Copa. A República Tcheca também classificada, também não, né? Classificada para repescagem. As Ilhas Faroe ficaram com 8, nos 8 jogos, 12 pontos, um pontinho atrás, quase foi para repescagem. Mas tá bom, esse é os últimos o último grupo, né? Que brigava aí. Montenegro ficou fora com 9 pontos, Gibraltar 0 pontos também em 7 jogos, ainda tem a última rodada. Então, basicamente é isso. Falei mais até sobre as eliminatórias europeias, né? Um resumão, falei demais, já 20 minutos aqui. Mas é isso. Quais dessas seleções se destacam para vocês? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu!